nós, por exemplo, né, a gente segue a Igreja Católica Apostólica do Rito Romano. Então, no Rito Romano, a gente tem, né, o celibato. Mas tem, por exemplo, do Rito Maronita, né, Igreja Católica Apostólica do Rito Maronita, que, inclusive, tem padres casados, né, nesse sentido. Então, nós não temos, né, católica. Mas outros ritos têm também. A gente participa, né, da igreja, da comunidade ali, da paróquia mesmo ali, né? A nossa nenê é batizada também, ali também, a gente procura seguir, né? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conversar um pouquinho, né? Bater um papo, conhecer as suas histórias, deixar registrado aqui no nosso podcast, que tem inclusive o oferecimento da Marker Energia Solar, da Padoca Café, também da Cressol Interação, da Construtora Notável e da Fornari Manta Asfáltica. Vamos lá, vamos conhecer o nosso convidado da semana. Estamos recebendo hoje aqui ele, que é diretor administrativo da Associação Hospitalar de Vargião. É nascido em Xaxim, natural de Xaxim, mora em Vargião, né? Então, é aqui do Oeste, é nativo aqui do Oeste. Conosco o Fábio Alves Correia. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite, mais uma vez. É um momento bem importante da gente também bater um papo, conversar com... Primeira vez que eu venho aqui no Oeste Mais conversar com vocês. Então, é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de a gente poder também falar um pouco da gente, um pouco do trabalho, um pouco daquilo que a gente vem vivendo no nosso dia a dia. Legal, primeira vez que vem aqui, então, né, muito bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Também ao nosso estúdio aqui, conhecer, né, como é que funciona nos bastidores também. Bom, Fábio, a gente gosta de começar fazendo uma contextualização, aliás, uma autocontextualização, né, que você nos conte, né, o Jonathan comentou ali, você é natural de Xaxim, hoje é administrador da Associação Hospitalar de Vargião, mas contar então um pouquinho dessa tua trajetória, né, como é que o rapaz de Xaxim foi parar em Vargião, nessa profissão, enfim. Eu, ao longo da minha vida, né, até agora, é um tempo para cá que depois que eu vim morar para Vargião, que eu me estabeleci praticamente, porque eu era meio nômade antes disso, né? Mas meus pais hoje residem em Formosa do Sul, né, município ali próximo de Quilombo. E a minha família, a família do pai e da mãe, são de Marema, Lajeado Grande ali. Então, por isso que eu sou natural de Xaxim, né? Meus pais moravam ali e quando a minha mãe estava grávida, eles foram morar lá para Formosa do Sul. Então, depois, quando eu nasci em Xaxim, então, porque a mãe fazia o acompanhamento com o médico ali em Xaxim, certo. E eu vim, eles vieram para cá. Mas eu sempre morei em Formosa, lá meus pais... Tu só nasceu em Xaxim, então? Não chegou a residir ali? Não, só nasci em Xaxim mesmo, né? E depois já fui morar para lá e residi para lá. Eu tenho mais um irmão e uma irmã. Eu sou o mais velho deles, né? O meu irmão é o do meio e a minha irmã é a mais nova também, que residem lá em Formosa ainda hoje, né? O meu irmão meus pais moram no interior, na linha Guarani, no interior de Formosa. O meu irmão mora bem pertinho do pai, né? Trabalham com vaca de leite lá. E a minha irmã reside na cidade de Formosa, ela é professora ali em Formosa. Seus pais são do interior, então, vida do campo. Sim, sempre morar no campo, são vida do campo, e eu também trabalhei com isso por muito tempo, né? Até sair de casa, vamos dizer, para estudar, e eu trabalhava com eles lá também. Os meus estudos, então, né? A minha vida lá, que foi lá em Formosa, estudei da primeira à quarta série na escola municipal, que tinha lá na comunidade. Tinha uma escola no interior. Tinha uma escola lá, estudava lá. Depois do segundo grau, do quinto ano até o segundo grau, eu fiz no estadual daí em Formosa, no Rui Barbosa. Nesse meio tempo, o primeiro ano do segundo grau, eu estudei com os irmãos maristas em Caçador. Daí depois eu acabei não me adaptando lá com eles, acabei voltando para casa, né, também, e encerrei o segundo grau lá em Formosa. E nesse meio tempo também comecei a fazer os estágios e acompanhamento com os padres diocesanos em Chapecó, então, né? Estudei um ano com os irmãos maristas, daí desisti,
voltei para casa, terminei o segundo grau, e depois acabei indo estudar em Chapecó com os padres daí diocesanos lá. Uhum. Isso foi no ano de 2003 que eu fui para lá estudar. Eu estudei e morei 1 ano no seminário em Chapecó, no bairro Seminário mesmo. Foi aí que começou a tua vida nômade que tu comentou? É um pouco antes também já, né? Mas morei lá no seminário mesmo, né? Um espaço muito bom. Hoje é a UNOESC que ocupa o espaço lá, mas nós morávamos lá, né? na turma. 1 ano depois os anos seguintes, daí que seria a faculdade de filosofia, e a gente morava no bairro Santo Antônio, em Chapecó. E um fato interessante, assim, que marcou a vida nossa, né? E a vida minha também, a gente vivia um modelo diferente no seminário, né? A gente não só estudava, a gente estudava e trabalhava também. Então, tinha o período de estudar em casa, no seminário, a parte do seminário mesmo, da formação. Daí tinha a parte de faculdade e tinha o meio período que a gente trabalhava fora para se sustentar. E o sustento, aquilo que a gente ganhava, era aquilo que mantia a gente lá, né? A gente pagava água, luz, telefone, alimentação. A grande maior parte do gasto todo dessa parte, era a gente mesmo que se mantinha. E se um ganhava 50, o outro 100, não interessava, né? Ia para um caixa comum e todo mundo usufruía desse valor. Certo. Né? Independente da profissão que tinha ali fora. Isso, independente daquilo que trabalhava. Eu trabalhava numa distribuidora de frutas, na Real, ali de Chapecó. Daí tinham os outros que trabalhavam nos outros locais, assim, tinha uns que trabalhavam fixo. Daí tinha uns que trabalhavam também cortar grama, fazer limpeza de terreno, essa parte. Então, a grama e o terreno, às vezes, tinha mês que dava mais, tinha mês que dava menos, que dependia muito, às vezes, um mês mais seco, tinha mais, né? Um mês mais chuvoso, tinha menos. Né? É variável, então não tinha um fixo. E sempre tinha um que ficava em casa fazer o almoço também pra gente, né? Então, funcionava nesse sentido. E a gente administrava se não me engano, era cada mês, era um que administrava o caixa e fazia as compras, os pagamentos, as coisas, tudo. A gente vivia nesse sentido, assim. Então, foi um aprendizado também de administrar e de desapego também, né? Sim. Isso com que idade, Fábio? E quanto tempo você permaneceu nesse modelo aí? Foram 4 anos. 4 anos. O primeiro ano que seria o propedêutico, né? Que a gente entra no seminário. E tu tinha que idade? Tu lembra? Mais ou menos? Não lembro de cabeça. 20, mais ou menos 9, bem 20 jovem anos. ali, né? Isso. E depois dos 3 anos seguintes, que seriam a formação de filosofia daí, né? Que a gente fazia na UNO Chapecó. Hoje não sei, né? Daí acabei, depois estudei, me formei, desisti. Daí hoje não sei certo como é que funciona toda essa parte, né? Mas a gente fazia na UNO Chapecó a filosofia. E depois desse período daí que a gente foi, né, passei por essa etapa e fui estudar em Passo Fundo daí, que é a etapa da teologia lá. Daí a gente lá era a gente não trabalhava lá porque o estudo era mais intenso, então tinha um modelo diferente lá também. Mas a gente tinha a nossa parte de contribuição também para manter a casa, para manter as coisas e funcionando, e a gente que se administrava também aquilo que ia entrando de dinheiro. Então, um pouco já vem a partir daí também, né? Essa parte administrativa e tudo mais. E estudei lá 4 anos em Passo Fundo também, né? É uma cidade que é uma cidade mais velha, assim, mais antiga, né? Mas um lugar muito bom de se morar também, né? Cada lugar tem as suas peculiaridades, né? Então, eu sofri um pouco mais lá por causa do vento, né? Tanto que lá usava óculos, colírio, um monte de coisa, porque o meu olho ficava bastante vermelho. Daí diziam que eu estava chapado, um monte de coisa, mas era em função disso, né? Fui no oftalmo, consultava, e colírio, e depois que eu voltei aqui para Chapecó, né? No caso, quando eu voltei e vim morar em Faxinal, já melhorou. Melhorou muito isso, já passou, não precisei mais nem usar óculos. Colírio, eventualmente no inverno, quando por causa mais do vento e vento gelado que eu uso, senão tá mais tranquilo.
Mas foi um tempo muito bom de estudo, de aprendizado e de crescimento também, né? Na vida e para a vida profissional também. Sim. Fábio, aproveitar que você está fazendo todo esse contexto histórico aí da tua vida lá, há algumas décadas, né, atrás, toda essa trajetória que você está falando de ensinamentos, de estudos, para quem não te conhece, para quem está chegando no podcast e não conhece o Fábio, né, é uma trajetória que ela é cursada para a vida sacerdotal. Isso, Né? Eu ia chegar nesse ponto. Então... Depois do estudo, tudo isso, eu me formei e fui ordenado padre. Sim. Né? Fui ordenado lá em Formosa, a paróquia que meus pais moram, que sempre, normalmente, assim, é ordenado na paróquia que os pais moram, né? Residem. E a paróquia lá é Quilombo. E lá, a paróquia tem 4 municípios que compõem a paróquia, né? Então, na época foi feito em Formosa do Sul, que é um município da paróquia de Quilombo, a ordenação, e a primeira missa foi lá na comunidade que meus pais residem, em Linha Guarani, né? Então, eu me ordenei, fui formado ali, e eu vim trabalhar em Faxinal e Vargião. Residia em Faxinal e trabalhava em Vargião também, né? Residia ali com o Padre Ivo, em Faxinal, e a gente trabalhava junto, se ajudava. Eu ajudava ele lá em Faxinal, ele me ajudava em Vargião, a gente trabalhava um modelo junto aí, né? Sim. Então, trabalhei por 2 anos e meio, como padre, trabalhando na paróquia, nas 2 paróquias, né? Embora teve um período também que eu morei um pouco em Vargião sozinho ali também, um período, né? Que foi bem importante também. E nesse período, então, a gente se dedicou ao trabalho e a gente tem frutos ainda ali, né, daquilo que a gente fez e tudo mais, e carrego com grande carinho, né, todo esse trabalho que eu fiz ali, e eu sinto também que a população tem um carinho por mim também, né, pela época que eu era padre, por tudo aquilo que a gente se dedicou. E é uma história, é um passado de muita honra, né? Isso. Eu queria te perguntar, foi em que ano a ordenação, a tua ordenação? Foi no ano de 2011. 2011. Finalzinho de 2011, em dezembro de 2011. Eu trabalhei 12, 13 e 14 até maio, finalzinho de maio, em Vargião, na paróquia daí. Depois, no finalzinho de maio, daí eu pedi o afastamento, né? Saí da paróquia ali, fui morar em Chapecó. Morei em Chapecó 2 meses, mais ou menos. Daí fui morar pro litoral. Trabalhei um período lá também com numa empresa que meus primos trabalhavam, né, que trabalham ainda hoje lá. Morei mais ou menos uns 2 meses lá também, né? Morei com eles lá, né? Eles têm família, residem. Hoje, um deles mora lá ainda e foi morar para Curitiba. Mas sempre, volta e meia, a gente se encontra também. Então, foi para lá. Daí depois, acabei voltando no mesmo ano, voltando para Xanxerê, daí. Daí trabalhei em Xanxerê em 2014, finalzinho de 2014. Vim morar para Xanxerê e trabalhei na empresa do seu Oscar Martarello. Na época era a Perfimax, Martarello e a Perfimax. Hoje que é o prefeito de Xanxerê. Hoje é o prefeito de Xanxerê e hoje é a Maiper, né? A empresa deles ali, né? Mas fui muito bem acolhido ali. Também foi um período de experiência muito boa, assim, né? A gente cresce, amadurece e, ao mesmo tempo, a gente sai de uma realidade que de certa maneira, tem essa segurança, né, econômica e tudo mais, que tem ajuda das comunidades, das pessoas que contribuem com o dízimo e tudo mais. Então, vem de uma realidade diferente e vai para uma outra realidade que a gente tem que correr atrás e bater ponto e ter horário para tudo, né? Então, isso eu passei, vivi e aprendi muito ali também, né? E uma das coisas também que, nesse período ali, que eu comecei a namorar com a Simone também, né? Que hoje a gente é casado, daí a gente tem uma nenê também, de 11 meses agora, né? A Alice. Já é pai também. Já sou pai também. E nesse período também surgiu... as coisas vão surgindo pra gente também, né? E surgiu... Eu tinha uma motinha para mim me locomover, mas nessas andanças de vai para um lado, vai para o outro,
o meu econômico que eu tinha de guardado, eu acabei gastando todo ele, né? Porque cada local que a gente ia, de certa maneira, tem que comprar. Ao menos as coisas do quarto tem que comprar. Daí fui para Chapecó, comprei, porque eu não tinha nada, era tudo da paróquia, então eu levei só as roupas do corpo, né? Só as roupas mesmo que eu tinha. Comprei. Daí fui embora. Se tu compra por 1.000, tu vai ganhar Não muito vai vender menos. por 1.000, né? Não vai vender por 1.000, então já perde ali. Quando fui lá para Florianópolis, lá em Palhoça também, a mesma coisa, né? Acabei perdendo um bom valor ali, né? Então, quando eu voltei praticamente zerado, né? E quando eu voltei para Xanxerê também, e como eu não tinha condição econômica e tudo mais, eu acabei indo morar com outros rapazes ali, né? Uma espécie de pensão. Mas era um apartamento que tinha 3 quartos e eu precisava só comprar as coisas do quarto, né? Roupeiro e cama. Então, para mim, isso facilitou também, né? Daí comprei a moto do meu irmão, né? Para mim se locomover e trabalhar e tudo mais ali. E nesse meio tempo também surgiu uma oportunidade de um carro, que o meu cunhado trabalhava na Cressol e eles pegaram um veículo em conta. Então, ele acabou me repassando por um valor a preço de poupança, assim, vamos dizer, né? Eu juro o preço de poupança. Então, era um negócio muito bom também. E as contas não fechavam, né? Aquilo que eu tinha que pagar o carro, a despesa de gasolina, de emplacamento, IPVA, troca de óleo, essas coisas, tudo, mais o aluguel, né? E viver, e a alimentação, tudo isso não fechava as contas para mim. E nesse meio tempo, então, eu arrumei um serviço à noite também, né? Lá no Rancho Brasil, o famoso Teta Murcha. Trabalhei um período lá à noite, daí na sexta noite, né, que tinha, às vezes no sábado e no domingo à noite também. Então, para mim para ganhar um extra também, para conseguir se sustentar e viver um pouco melhor. Era um pouco sofrido, era um pouco cansativo, mas ao mesmo tempo a gente não pode esperar cair as coisas do céu, né? Então a gente fui atrás de buscar uma outra oportunidade, um outro serviço também para ajudar. Fazia o quê lá? Eu trabalhava no bar, né, servindo no bar 1 ano, e depois 1 ano trabalhei no caixa daí. Certo. E justamente essas profissões que você teve lá na empresa do Martarello, que tu comentou, lá no litoral também, elas eram profissões que se assemelhavam ou cada uma era conforme a oportunidade surgia? Porque a tua formação, lógico, é um baita currículo, né, Fábio? Mas ele é bastante específico, né? Não tinha, assim, muito a ver. Principalmente, né, quando eu fui para Chapecó, eu voltei a trabalhar nas Frutas Real. Trabalhei um período lá também. Daí a gente trabalhava mais na parte de separar pedido de frutas, essa parte ali, né? Depois, quando eu fui para o litoral, daí eu trabalhei um período, ajudava, né, era ajudante de instalador de portas e janelas, né? Eles trabalhavam com fabricação e instalação de portas e janelas de PVC. Então, ajudava eles na mão de obra mesmo, assim, né? De fazer essa parte da instalação. Depois, quando eu voltei para o Martarello ali, eu comecei a trabalhar na fábrica, né? Na fábrica, na saída lá para Abelardo. Lá dentro, conhecendo o que era as peças, o que era cada uma, conhecendo mesmo o chão de fábrica, né? E o que era, como que era uma polegada, como é que se media um cano, como é que não media, como é que eram as chapas em perfil, tudo isso. Então, eu comecei lá também. Ajudava um pouco no geral, assim, né? Na expedição lá. Mas também, se precisava, no início precisava ir lá para as dobradeiras de aço, eu ia lá ajudar também. Que é um período também para a gente aprender, né, sobre as peças, o que é, como é que dobra, como é que não dobra, como é que corta também. E trabalhei um período aí, e fui para o PCP, lá na fábrica. Trabalhei mais um período ali no PCP, que era mais a parte burocrática assim mesmo, da entrada
na produção, ver o que tinha a receber, né, as bobinas de aço que vinha, conferir peso, medida, tamanho, se batia com as notas, tudo isso, então fazia isso. E eu também ajudava, era o Vânia, né, porque eu organizava mais essa parte da produção, às vezes, separar, ver, conferir bobina, se tinha, não tinha, precisava de tal medida, se tinha, como é que fazia os cortes, ajudava um pouco isso também, mas ali mais na parte do escritório. Depois de um período eu fui para vendas interno, né, no escritório de vendas, daí trabalhava ali, vendia mais para o pessoal mesmo de Xanxerê, né, o pessoal que vinha ali ou ligava, tem aquela lista, né, que o pessoal que comprou, que não comprou, tempo que não compra mais, então a gente acabava, pegava aquela lista e ia ligando, ver se precisava de material, como é que estava, se tinha alguma coisa que a gente podia ajudar eles também, então fazia essa parte, né. Mas e depois depois de um período que eu estava lá, quem me procurou foi o Amarildo, né, o atual prefeito. Na época ele era prefeito, né, só que estava encerrando o mandato. Em Vargião? Em Vargião. E daí que ele me procurou para a gente vir trabalhar aí no hospital, né. Então faz tempo já que você está na atividade ali com o hospital. 9 anos, fechou 9 anos. Dia 1º de dezembro do ano passado, 2025, fechou 9 anos. Sim. E a associação na época, lá 9 anos atrás, quanto tempo tem a associação? O hospital foi fundado em 1º de abril de 81. Né? Só que Mas já nesse formato ou não? Não era nesse formato, né? Ele era um formato diferente, inclusive também a estrutura era bem diferente, né? Até era mais atendia mais questões de internações clínicas mesmo, em alguns casos assim, né? E depois do período que surgiu propriamente a associação sempre teve, mas esse modelo que veio que a gente tem hoje, né, que tem as famílias que contribuem e tudo mais, é mais recente daí. Não sei te precisar bem certo o ano que Mas quando você começou a trabalhar já era nesse modelo? Sim, quando eu comecei já era esse modelo, isso. Fábio, antes da gente entrar agora para falar um pouquinho mais da associação também, né, das atividades, que eu acho que é bem importante, porque inclusive Ponte Serrada se transformou assim faz alguns anos, né, tem a associação hospitalar aqui também. Mas eu tenho curiosidade de saber um pouco mais sobre a tua trajetória que você contou ali, de formação em filosofia, teologia, até a própria ordenação, né? Então, a gente já recebeu muitos padres aqui, né? Não vou saber precisar o número agora. Mas você hoje é um ex-padre? É assim que eu posso chamar? Ou continua sendo padre, só pediu o afastamento? Como é que é? Pode ser chamado como ex-padre também. Eu propriamente não pedi. Eu fiz o pedido de desistência, assim, né? Fiz o pedido do afastamento, né? Do afastamento das atividades de padre ali, né? Mas o afastamento, né, com liberação de Roma para você celebrar o sacramento do matrimônio, eu não tenho ainda, né? Há um tempo atrás, tivemos uma conversa com o bispo em Chapecó sobre isso, né? Mas a gente não evoluiu o pedido em si. Mas a gente é tratado como ex-padre também, né? Isso é tranquilo. E assim, eu não tenho medo, não tenho vergonha de falar sobre isso, né? Não, não há motivo nenhum, né, para temer, né? Não tem. Você fala do matrimônio em relação ao casamento seu. Isso. A você se casar. Isso, em relação a eu casar, né? Na igreja, vamos dizer assim, né? Isso ainda não é permitido. Isso não é permitido. E, ao mesmo tempo, hoje, às vezes algumas pessoas me perguntam, vai voltar, não vai voltar? Como é que fica essa situação? Eu e a Simone fizemos o casamento civil, né? Nós temos o casamento civil, eu e ela, né? Então, a gente oficializou isso e esse é um impedimento também que a gente tem para não voltar, né? Porque eu fiz realizei, né? Então, acaba impedindo. Mas hoje eu estou muito feliz, né, no casamento e no dia a dia, na família que a gente vem formando. Desafios todos os locais têm, né, tanto no padre quanto na família tem os desafios,
Mas eu estou muito, muito feliz e muito tranquilo na minha escolha, na minha decisão, assim, né? Ao mesmo tempo, a gente cresce com isso também, né? Vem a bagagem e a gente acaba crescendo com isso. Mas em relação ali ao estudo e tudo mais, é um estudo muito bom e que abre muitas portas para a gente também, né? É uma bagagem que você vai carregar para sempre, né? Isso Você vai ficar contigo, né? Isso, a gente carrega. Mas o estudo em si também, ele faz a gente crescer, né? E esse modelo do administrar a própria vida também faz a gente crescer, que é a do seminário que a gente tinha no seminário, né? Então, isso proporcionou também alguns ganhos para a gente no administrar, né? Embora no seminário a gente já tinha isso e a gente já tinha uma espécie de administração, porque no seminário em Chapecó a gente tinha uma fábrica de velas, né? E quem administrava a fábrica de velas era nós também. E quando a gente trabalhava fora, a gente montou um projeto para a gente trabalhar só internamente, só com as velas. E quem começou a administrar as velas fui eu. Eu fui o primeiro que comecei a administrar. Então, não tinha recurso e a gente foi trabalhando com o estoque que tinha e tudo mais. E quando a gente saiu, já tinha a gente conseguia se manter e ter um valor para ir girando no dia a dia. Então, isso a gente aprende também, né? Depois, quando eu vim pro hospital propriamente, também estava uma situação econômica difícil, assim, né? Economicamente. Então, a gente aprende também, né? Aprende a ir lidando com aquilo que tem. Às vezes ganha, às vezes perde, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos se virando também, né? E quando eu comecei ali no seminário, no hospital propriamente, a gente tinha uma estrutura muito menor que tem hoje, né? De tudo era muito menor, né? Então era mais tranquilo e mais fácil para administrar também, né? Quanto menor é mais fácil, o maior tem as suas dificuldades também, né? Claro, hoje a gente tem bem mais recurso, mas a gente tem outras dificuldades também que vão surgindo no dia a dia. Mas graças a Deus tudo deu certo e estamos aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, e eu acho que a nossa audiência tem curiosidade de saber também, sobre a motivação das tuas escolhas, tanto lá de 20 anos, quando você tinha os 20 anos, né, o que te levou a trilhar esse caminho, se era um desejo da família, eventualmente dos seus pais, ter um filho padre e tal, e o que te levou a desistir, talvez não seja a palavra, né, mas assim, pedir lá o afastamento e tal, né, ficar por 3 anos e pedir o afastamento. Sempre foi uma escolha minha, né? De tanto ir no seminário lá em Caçador, né? Com os irmãos maristas lá, foi uma escolha minha. E tanto a desistência lá também, daquele ano que eu desisti, finalzinho de ano lá, foi uma escolha minha, né? Nunca foi uma escolha forçada ou influenciada pelos pais, né? Então, sempre me deixaram muito à vontade nesse sentido de que no caminho a seguir, né? Claro, a gente conversa em casa, melhor isso, melhor aquilo, tudo mais, né? Mas a escolha sempre foi minha. Eles sempre deixaram claro, né? Escolhe aquilo que for melhor para ti também, né? Então eu desisti lá dos maristas, daí fiquei um período em casa, daí nesse período também ia fazendo os estágios em Chapecó, né? Por vontade própria também de ir, de fazer, né? O apoio, eles sempre me apoiaram também, né? Em tudo, assim, sempre me apoiaram. E depois também, né, me formei e tudo mais, com o apoio deles. E no período que eu pedi o afastamento, foi um período mais difícil, eu acho, para a família, né? Foi aquele momento que também eu vejo que eu cheguei numa encruzilhada e eu precisava tomar uma decisão, né? Eu era feliz naquilo que eu fazia, me sentia muito bem como padre e sempre dei o meu melhor nesse sentido de atuar e de administrar e de fazer as coisas, né? Sempre dei o meu melhor, mas chegou numa encruzilhada ali que também começa muitas perguntas na cabeça da gente, né? Muitas perguntas e algumas indecisões e tudo mais.
E nesse período eu resolvi pedir o afastamento, então, para clarear isso também, né? Para clarear e ver aquilo que se eu queria seguir ou não queria seguir, né? Então, fiz a solicitação, né, pro bispo na época lá e fiquei afastado por um período, né? Fiquei afastado e nesse período fui trabalhar fora, viver, conviver, conhecer esse outro lado da vida também, de a gente botar a cara a tapa, vamos botar a cara a tapa, de ir trabalhar fora, trabalhar numa empresa, de ver como que funciona a vida lá fora, que acaba sendo diferente. Cada local é diferente um do outro, mas eu tinha que me virar e fazer o meu salário, fazer minhas coisas e correr atrás de tudo isso. Então, foi desafiador, foi de muito aprendizado e foi ali que acabou clareando assim, não, eu quero seguir esse outro caminho. Eu quero seguir esse outro caminho para mim e para minha vida, né? E então acabei indo para Chapecó, indo para Floripa, lá Palhoça, e depois acabei voltando para Xanxerê ali trabalhar na Perfimax, né? Nunca foi uma escolha forçada, assim. Sim. E como que era a tua particularidade, assim? Como que era, não? Como que é ainda, Fábio? Né? Porque uma pessoa religiosa, né? Com formação nessa área, mas depois que você teve esse afastamento da vida como padre, né? A religião, a fé, como é que você vive Sim. esses detalhes? Eu acho que isso é muito importante trazer, né? Demonstrar, porque inclusive enquanto você estava falando ali, eu estava lembrando de tantas pessoas que já passaram por aqui. Muitas foram seminaristas, né? Inclusive de outras gerações mais velhas que as nossas. E o mais recente padre que veio aqui, ele comentou sobre a questão do matrimônio, de que, na verdade, de ter o celibato que fala? Sim. Né? Ele é mais recente, né? São alguns séculos para cá, porque no início, né, os padres, eles podiam, inclusive, casar, né? Sim. E ainda tem até hoje, né? Nós, por exemplo, eu, né? A gente segue a Igreja Católica Apostólica do Rito Romano. Então, no Rito Romano, a gente tem, né, o celibato. Mas tem, por exemplo, do Rito Maronita, né? Igreja Católica Apostólica do Rito Maronita, que inclusive tem padres casados, né? Nesse sentido. Então, nós não temos, né? Católica. Mas outros ritos têm também. A gente participa, né? Da igreja, da comunidade ali, da paróquia mesmo ali, né? A nossa nenê é batizada também, ali também. A gente procura seguir, né? Agora, com crianças, às vezes acaba sendo um pouquinho mais dificultoso até a gente poder ter uma participação mais efetiva, né? Assim... Mas eu sempre participo. A gente tem a nossa oração em casa, a gente tem o nosso, né, tem um altarzinho lá em casa também, a gente reza em casa também. E eu mantenho isso, né? Tive convites também para participar de outras religiões, mas eu não me sinto à vontade. Se eu gosto da católica, eu vivi a católica e eu vou seguir a católica. Se eu quero seguir isso, né, minha fé é ali, meus princípios estão ali. Respeito a escolha de cada um é livre, né? Se quer seguir, se quer trocar, é uma escolha de cada um também. E às vezes depende muito, às vezes, do momento também que está passando, da ajuda e tudo mais. Mas eu sigo a Igreja Católica e às vezes que precisa, sempre também que estou disponível, a gente ajuda ali, acaba ajudando ali na paróquia também, né? Sim. Você falou que a tua filhinha ali tem 11 meses? 11 meses. Foi batizada, tudo. Você chegou também a fazer batizados? Sim. A celebrar matrimônios, também, casamentos? Sim. Todos os sacramentos, né, eu já fiz ali, né, na paróquia, né? Desde o batismo, a primeira Eucaristia. Na época, a gente fazia o crisma também, né? Os padres faziam crisma ali, ou às vezes o bispo não podia vir, a gente fazia, né? Realizei o sacramento do crisma, do matrimônio e da reconciliação também, né? Que seria do perdão ali, né? Eu fiz isso também. E às vezes, enquanto alguém me pergunta, quando você fazia, lembra de alguma coisa lá do sacramento, que iam se confessar e tudo mais? Eu disse, olha,
Se me perguntar, não lembro nem quem que veio. Porque é uma coisa que, tipo, não pertence para mim, né? Pertence para a pessoa, e a pessoa que veio lá procurar o sacramento é ela e Deus. Você é um instrumento. Como um intermediário. É um intermediário, um instrumento. Então, se me perguntarem quem veio, é uma coisa que eu não carrego para mim. Isso é da pessoa, e a pessoa se sentir à vontade de vir lá e procurar isso, é ela e Deus. Uma coisa que a gente não carrega para a gente, né? Que fica para a pessoa e para Deus, e isso que é o importante, né? Da pessoa se sentir bem e se sentir aliviada com isso também, né? Sim. Bom, agora 9 anos já, você está à frente da associação ali na parte administrativa, né, Fábio? Como é que foi esse percurso? Como é que tem sido os desafios e como é que tem se evoluído? Porque a gente sabe que a saúde ela nunca vai estar boa, né? Não. A evolução é diária, né? É matar um leão por dia. Dentro desse período aí, quase uma década já, né? Muito aprendizado também e muitos desafios, né? Muitos, né? A saúde teve muitas mudanças nesse período, né? Mas lá em 2016, quando eu comecei ali, quem teve o convite do Amarildo, a gente, né, aceitou e tudo mais, teve o apoio da diretoria da época, né? Do hospital também, que me acolheram, foi muito bem acolhido ali. Pelos profissionais que trabalhavam lá também, né? Alguns trabalham ainda, né? Mas outros, nas idas e vindas do dia a dia, acabaram, né, saindo e tudo mais. Mas foi muito bem recebido, né? Por todos, assim, né? E desafiador porque era uma área totalmente diferente daquilo que eu já tinha vivido, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se colocou na posição de aprender e de crescer, né? Quem me ajudou muito foi a Sônia Bonan. A Sônia Bonan, que conhece tudo de saúde, né? Ela viveu uma vida ali também. Foi ela quem começou, inclusive, o hospital. Ela quem abriu o hospital foi a Sônia Bonan. Ali ela veio para isso na época. Então, ela conhece o todo da saúde, né? Claro, teve algumas mudanças e hoje a área hospitalar está um pouco diferente da área da saúde, né, do posto de saúde, mas o princípio, assim, ela domina todo, né? O Alan também me ajudou muito. Na época, o Alan era secretário de saúde, então também, sempre que precisava, recorria a ele, aos médicos, né? O Dr. Marcos também, que estava mais à frente, aí na época me ajudou muito, né? E na época tinha a Geisa também como médica e o Dr. Luiz, né? Então, todos eles foram dando a sua parcela de contribuição. E a gente foi garimpando no dia a dia ali. Na época tinha a Eleni Froza, né? Que hoje ela é professora da UNOESC, também ela era da diretoria, então também ela se aposentou como enfermeira, então ela também tinha uma bagagem e vinha ajudando. Quando precisava, recorria a um, ao outro, sempre tinha que estar recorrendo, ligando. O pessoal do sistema também que tinha na época, a gente tinha um outro sistema, né? Então, foi uma parcela de ajuda, assim, né? Não foi uma pessoa só. Mas foi um conjunto que foi ajudando, e a gente foi também buscando, conhecendo, se desafiando também e crescendo, né? O Vargião teve, não sei se foi um dos primeiros, um dos pioneiros, nessa situação de ter em municípios menores o atendimento a público de outras cidades, né? Porque a gente sempre teve como referência hospitais maiores, como o caso de Xanxerê, Chapecó, né? Mas Vargião passou a fazer os atendimentos, principalmente a parte cirúrgica, né? Quando essas ações começaram a acontecer, você já estava dentro da administração do hospital? Teve um período anterior que já se fazia isso também, né? Mas quando eu cheguei no hospital, não tinha isso. Quando eu cheguei no hospital, a gente atendia a população de Vargião mesmo, né? Sim. Tanto internações, principalmente o pronto atendimento, né? Que eram mais no período fora do horário do posto. E as internações clínicas e cirúrgicas era alguma que outra cirurgia e cesáreas, que de quem fazia era o Dr. Luiz.
Daí depois veio o Mário Gotto e o Maurício Espanhol, que daí vinham lá, eventualmente fazia algumas cirurgias, né? O Mário Gotto fazia de varizes, depois, daí o Maurício fazia cirurgia de vesícula, daí, né? A vídeo, né? E devagarinho foi surgindo isso, né? Essa questão de cirúrgica também. A gente foi... A dificuldade é que às vezes a gente tinha o cirurgião e não tinha o anestesista. Às vezes tinha o anestesista e não tinha o cirurgião. Então a gente tinha uma certa dificuldade nesse sentido de conseguir conciliar os dois. E às vezes tinha mês que tinha cirurgia, às vezes não tinha uma regularidade assim, né? E depois veio o Daniel também, o Dr. Daniel, que é vascular também, que começou a movimentar um pouquinho mais, assim, a gente tinha um pouco mais de cirurgias, né? E nesse período também veio a doutora Priscila, né, que também era anestesista, que abriu as portas para a gente, assim. Ela, né, começou a falar com um médico, com outro, e um deles ainda hoje trabalha conosco, né, que é o Felipe, o Dr. Felipe de Xanxerê, que é um cirurgião geral. Fui lá, conversei com ele e a gente começou a fazer abrir para fora, fazer cirurgias eletivas, assim. Né? E veio a pandemia. Daí quando a gente estava gatinhando, assim, começando a ter uma regularidade de cirurgias, veio a pandemia. E acabou parando, né? Por um período lá, parou tudo, né? Fechou tudo. Foi um período bem difícil, assim, também, né? E nesse período da pandemia, a gente também tinha aquela dificuldade tinha mês que tinha dinheiro para pagar todos os salários, tinha mês que não tinha. Às vezes atrasava, às vezes tinha que dar cheque e girando, assim, né? E eu lembro ainda... No dia que fechou tudo lá da pandemia, né, que estava na pandemia, que tinha o decreto de fechar, né, tudo, eu reuni o pessoal que no período da manhã, lá na emergência nossa lá, e a gente conversou, disse, ó, esse mês a gente pagou o salário, tá tudo certo. Mas o mês que vem a gente não sabe, não sei o que vai ter. Se a gente vai conseguir pagar o salário, se a gente vai ter dinheiro, se não vai ter, a gente tem uma incerteza aí, né? E à tarde a gente fez a mesma conversa, né? Mas, enfim, a gente passou, superou e conseguimos também evoluir e aprender a partir da pandemia também. Foi desafiadora? Com certeza foi. Mas a gente conseguiu vencer e, a partir disso, também a gente foi melhorando outras coisas, né? Depois abriu para as cirurgias, a gente também abriu para outras cirurgias, a gente cresceu a partir daí também, né? Tinha uma certa... Ficou bastante fila represada, então a gente foi atendendo e a gente foi crescendo também, né? As cirurgias também, ela é desafiadora, assim, né? Não é, às vezes, simples, né? Que não é... Parece que tem fila, daí tinha fila. E hoje já diminuiu as filas também. Então, tem semanas que a gente tem mais cirurgias, tem semanas que a gente tem menos, né? Mas a gente está sempre buscando profissionais, buscando pacientes e também empenhados no atendimento, né? Isso a gente é muito grato pelo atendimento, pelos profissionais que trabalham lá no hospital, né? A gente tem uma avaliação muito positiva, tanto dos profissionais médicos quanto dos profissionais enfermeiros, técnicos da limpeza, cozinha, que trabalham lá conosco, né? A gente tem um bom atendimento. Tem uma área geográfica delimitada para o atendimento das pessoas das cirurgias? Não, geográfica, sim, delimitado a gente não... De certa maneira, um pouco tem, que a gente pertence à 4ª SDR aqui, né? Então, que vai aqui de Ponte Serrada até o extremo lá, Itapiranga. Então, pode vir pacientes para cirurgias eletivas de todos os municípios dessa região. Eventualmente, às vezes já veio de Irani, de Vargem Bonita, de Piratuba, porque a gente trabalha com agenda, né? A gente abre as agendas para o estado, então se tem muita demanda nessas regiões e falta pacientes aqui, ou tem menos demanda para cá, eles acabam encaminhando os pacientes para nós, né? Mas isso é realizado via estado, é o estado quem faz esse encaminhamento dos pacientes também. A gente abre as agendas, a gente coloca o hospital à disposição, os profissionais à disposição, e daí o Estado quem regula as filas para nós. Sim. Quais os tipos, Fábio, de cirurgias que são feitas hoje? Hoje a gente trabalha com cirurgia geral, né? Hérnia, vesículas, lipomas,
vascular, mais varizes, né? Ortopedia, a gente faz mais ortopedia membros inferiores, que seria mais joelho, e superiores, ombro e túnel do carpo. Otorrino, a gente tem uma profissional que faz a parte de otorrino também. E ginecologia, o Dr. Luiz, que faz a ginecologia para nós, né, esses procedimentos cirúrgicos. E urologia. Urologia está mais... A gente não abriu para fora, assim, alguns procedimentos, mas a gente está mais ali com o pessoal de Vargião mesmo, né? Uhum. A gente tem ideia de ampliar esse serviço também para, né, o estado também, que tem uma certa demanda, uma certa procura. Mas hoje, no momento, a gente está mais com o Vargião mesmo na urologia. E essas cirurgias, elas são feitas todas através do estado, no caso, pelo SUS? Isso. São todas SUS ou vocês também atendem em cirurgias particulares? A gente atende particulares também. A gente atende, vamos dizer, o SUS, planos de saúde e particulares, né? O SUS também, ele compreende, né, o SUS, aquilo que vem do estado também, mas tem CISAMOSC também. Alguns pacientes, algumas prefeituras que querem fazer CISAMOSC, a gente acaba fazendo procedimentos via CISAMOSC também. E CISAMOSC é um convênio? É um consórcio. Consórcio. É o consórcio aqui do Oeste, então a gente atende ele também. SC Saúde e Unimed e particulares também. A gente faz ali no hospital. Mas 92% mais ou menos dos procedimentos cirúrgicos realizados são via SUS, né? Ou a gente tem convênio com as prefeituras também, né? Tem um convênio com a prefeitura de Vargião, né? Propriamente mais pro atendimento do urgência, emergência, ultrassom, raio-x, essa parte também. Mas se precisar de procedimentos cirúrgicos, encaixa também. E tem um convênio com a prefeitura de Marema e Lajeado Grande. A gente tem um convênio, então, com eles também. Tem alguns procedimentos que, às vezes, é mais dificultoso pelo SUS. Então, a gente acaba tendo uns convênios, assim, também com eles para ajudar as prefeituras também. Sim. E qual que é o volume médio de cirurgias que acontecem por mês e qual que é a capacidade de cirurgias? A gente já chegou a fazer 170 cirurgias, né, no ano passado, né? Mas uma média, assim... Isso mês? Mês. Pacientes, né? Porque se contar procedimentos, às vezes acaba sendo mais, né? Porque às vezes tem uma hérnia inguinal e uma hérnia umbilical. Sim. Então, seriam 2 procedimentos, mas a gente conta um paciente, né? Mas hoje a gente está numa média de 90 cirurgias, né? Mas a nossa meta seriam 120 cirurgias, uma média de 120 cirurgias por mês. E a gente tem capacidade de fazer 170 cirurgias por mês. A gente tem capacidade para isso, né? A gente está com um pouco de dificuldade de pacientes, né? Como a fila é regulada pelo Estado, então tem mês que tem mais paciente, tem mês que tem menos. E assim também os procedimentos também dependem de uma série de fatores, né? O paciente veio consultar, mas o paciente às vezes que trabalha, o paciente que precisa de uma liberação cardiológica. Então, o paciente entrou na fila, veio consultar. Tem alguns que no mês seguinte já estão realizando o procedimento. Tem outros que demoram 3, 4 meses, porque depende de exames, depende de uma avaliação cardiológica e tudo mais. Então, a gente não tem aquela certeza, né? Tem meses que tem mais, tem meses que tem menos, mas a gente procura fazer um bom trabalho e a gente está sempre empenhado também em conversa com as secretarias, com as prefeituras, conversa com o Estado ali, temos agenda aberta, se quiserem encaminhar os pacientes para nós aí, aquilo que for possível a gente atender, a gente está à disposição para atender da melhor maneira possível os pacientes e também realizar o procedimento para eles e que o procedimento seja um sucesso, né? Garantir essa qualidade no procedimento, no atendimento, em todo o processo, né? Para o paciente estar bem e se sentir bem também. Fábio, além dos procedimentos cirúrgicos que são necessários, né? São vitais ali, muitas vezes, para os pacientes, também é feita a parte estética? O hospital atende esse tipo de situação?
Isso, hoje a gente tem também o Dr. Carlos Consalter, que faz a parte estética também, né, de procedimentos que, assim que não seja, procedimentos mais tranquilos também, né, conforme o porte do procedimento e aquilo que a gente tem capacidade de atender, ele realiza procedimentos estéticos aqui no hospital, no nosso hospital em Vargião também. Por exemplo, quais procedimentos? Substituição ou troca de prótese de seio, silicone, isso, pálpebra, nariz, né? Algumas coisas assim ele acaba fazendo. Algumas cirurgias que seriam de lipo, que são maiores, acaba direcionando às vezes mais para Chapecó, para Xanxerê ou para Chapecó também, né? Que às vezes é um espaço que tem UTI também, né? Embora faz umas 3 semanas a gente fez uma lipo também aí no hospital, né? Uma paciente de Vargião, a gente fez uma lipo aí no hospital, no nosso hospital também, né? Então, às vezes são muito avaliação médica também, né? Sim. O médico avalia, tem capacidade, faz. Senão acaba indo para outro lugar também, né? Aí, nesses casos, geralmente é particular? É particular, a gente só faz particular. A estética é só particular que a gente faz aí também. São quantos centros cirúrgicos? A gente tem 2 salas cirúrgicas equipadas, né? São 2 salas cirúrgicas, uma sala maior e uma sala um pouquinho menor. Mas as duas bem equipadas, assim, para atender a necessidade de média complexidade, a gente tem tudo que precisa para atender, a gente tem ali. Então é um movimento bem intenso, né? É cirurgia todo dia praticamente e mais de uma cirurgia por dia, né? Para fechar os números aí que tu comentou. Normalmente a gente faz, depende do procedimento, né? Por exemplo, varizes 6 a 7 por dia, né? E às vezes faz mais de manhã, acaba meio-dia, às vezes à tarde tem outro médico que faz também, né? Às vezes quando é ortopedia, a ortopedia acaba fazendo 8 a 10 procedimentos por dia. Né? Tanto o joelho, às vezes, acaba fazendo menos, 6 a 8. Mas quando é ombro e túnel do carpo, de 8 a 10 procedimentos por dia, assim, né? Aí sempre é a mesma equipe, ou tem, às vezes, equipes simultâneas? Para fazer o mesmo procedimento? Hoje a gente tem uma equipe que trabalha na assistência e uma equipe que trabalha no centro cirúrgico. Então, tem essa divisão também, né? Eventualmente, se precisa, a equipe da assistência, tipo uma técnica ou uma enfermeira, acaba ajudando lá no centro cirúrgico também. Mas o cirurgião, né? É o cirurgião e o cirurgião já traz 1 ou 2 auxiliares. Normalmente, ele já traz os auxiliares dele também, que acaba ficando mais tranquila. Daí sabe a maneira de trabalhar, como é que faz. Então, a nossa equipe também está ali mais para auxiliar, né? Material, né? Aquilo que for preciso está ali também. Mas tem equipes separadas, assim, né? Sim. Claro, por se tratar de um hospital pequeno, a equipe, às vezes, tem um dia que não tem cirurgia. A equipe organiza o centro cirúrgico, as salas, as coisas, precisa ajudar lá na assistência, eles vão ajudar na assistência também. Assim como você precisa, lá no centro cirúrgico, a equipe da assistência, 1 ou 2 meninas, né? Ou agora também a gente tem um técnico um rapaz que é técnico, às vezes ele acaba ajudando lá dentro também. Então, para nós, a gente tem a gente acaba trabalhando não sendo tão específico, né? Só o centro cirúrgico não pode sair do centro cirúrgico. Não, às vezes precisa ajudar lá fora também. Ou, às vezes, as de fora também precisam ajudar um pouquinho no centro cirúrgico. Mas isso depende do dia a dia, assim, Sim. do movimento do dia. Porque o hospital, sempre que a gente vai nas conversas para contratar também, quem é da área já da enfermagem ou da enfermagem técnicas ou enfermeiras já sabem que tá tudo bem. Ali, de repente, meia hora não tá tudo bem, né? Acaba tendo mais atendimentos, mais procedimentos, tudo mais. Então, é bem variável, né, isso. Então, mas a gente tem uma equipe muito boa, muito empenhada, né? Agradecer, né, todo o empenho de toda a equipe, né? E é o conjunto. Não é só um ou só o outro, né? Porque quem faz o hospital não é só eu, não é só a diretoria e não é só elas, né? É o pessoal que trabalha, mas é o conjunto. A gente precisa do conjunto todo. A engrenagem tem que estar funcionando certinho. Rodar, né? Porque não adianta o médico atender bem, né, receitar tudo certinho, tal, e a enfermagem não fazer, ou o quarto acabar estando sujo e tudo mais. Então, o conjunto todo precisa funcionar
para também ter um resultado bom e positivo, né? Bom, foi falado bastante, né? Eu acho que aqui nos resta agradecer a presença do Fábio aqui conosco no Fala Mais. Mas antes de finalizar, eu gosto sempre de fazer essa pergunta aqui e deixar o convidado falar sobre a rotina dele do dia a dia, fora das 4 linhas aqui, fazendo um paralelo, né, pro esporte. Quem é o Fábio, CPF, pessoa física, o que gosta de fazer no dia a dia, em casa, quando está lá descansando, no fim de semana? A nossa rotina, né, agora está um pouco mais corrida também, né? A gente acabou tendo às vezes tem uma demanda maior no hospital, então acaba tendo acaba se dedicando um pouco mais ali também. Mas a gente tem a criança também, né? Temos a nenê nossa, então isso é uma rotina bem diferente daquilo que a gente tinha antes e aquilo que a gente tem agora, né? Antes a gente pensava para nós, levantava, tomava um café, tomava um chimarrão, saía, estava tudo certo. Né? Agora já não, agora a gente tem que levantar, né? Até que um se troca, outro cuida da nenê e vai se fazendo essa ajuda assim. Mas para mim, eu sempre digo que a nenê, a criança e a Liz, para nós, foi muito enriquecedor. Qual é o nome dela? Liz. Liz? Liz, isso. É desafiador, mas muito gratificante. A gente cresce. Eu digo que eu sou uma pessoa antes de ter ela e outra pessoa depois de ter ela, né? E eu nunca tive esse contato muito com criança, assim, nunca tinha trocado criança, nunca tive essa proximidade, né? E no dia que nós fomos lá para ter a nenê, a Simone estava um pouco preocupada, assim, também, né? Como é que vai ser? E eu também. Nunca tinha propriamente feito isso, né? Mas foi muito bom. E para mim, esse foi o divisor de águas, assim, foi ter acompanhado desde ali do nascimento, né? Tá lá no quarto, tá esperando, trocado desde a primeira fralda, fui eu que troquei, acompanhei. Isso foi muito bom para mim, porque a mãe acaba sendo mãe antes já, né? Que vai sentindo tudo mais. E a emoção, né, do pai de escutar o choro, de pegar nos braços ali, a gente acaba... Diz que eu me tornei pai mesmo o dia que ela nasceu. Nasce, né? E que tive que me virar com tudo. Eu tenho um colega que fala que quando nasce uma criança, nasce um pai, né? Exatamente. Exatamente. Mas a rotina, assim, do dia a dia, né, a gente... acorda, tem a criança, depois tem o trabalho, daí a Simone também trabalha lá na Kemin, então nós não saímos de manhã e se encontramos à noite, né? Porque de meio-dia eu acabo almoçando no hospital e ela acaba almoçando lá na Kemin mesmo. Às vezes, quando a gente almoça juntos, eu e ela, de meio-dia, e a nenê acaba ficando lá na tata dela, né? Ela fica na tatinha. Ela fica na tata. A gente conseguiu uma família, né, que cuida, a gente leva ela lá e para nós é uma bênção, né? Sim. A gente percebe o quanto que eles gostam da criança e a gente percebe o quanto a nenê gosta deles também. Está sendo muito bem cuidado, assim. Essa relação de confiança aí é fundamental. Só né? tenho a agradecer. Uma das coisas que eu precisaria me dedicar mais ainda seria para exercício físico. Na correria do dia a dia, a gente acaba se perdendo de algumas coisas, né? E acho que uma das coisas que precisaria seria isso, né? Para a vida. E a gente percebe o quanto é saudável e o quanto faz bem. Porque até que tá tudo bem, tá tudo certo. Sim. Mas daqui um pouco vem a idade e tudo mais, a gente precisaria disso, né? E uma outra coisa que eu adoro e que eu gosto muito é no domingo assar carne, fazer churrasco, isso eu gosto. É aquele momento que a gente fica ali tranquilo e sossegado, assim, vamos dizer, né? Isso é muito gratificante. Eu sempre gostei de assar carne, né? No seminário eu fiz muito disso. É relaxante, né? É tipo sair, pescar, fazer... Isso. Muito bem. Fábio Alves Correia,
Obrigado demais pela tua participação, tua presença aqui no Fala Mais. Muito bom conversar contigo. É uma simpatia, um papo bem agradável, Sim. bem tranquilo. E parabéns aí pela tua trajetória, pelas tuas convicções, né? Pelas tuas escolhas e a tua personalidade em entender que cada momento tem o seu momento, né? E às vezes a vida ela vai traçando caminhos que a gente tem que tomar a decisão de fazer escolhas. Parabéns para ti aí e sucesso cada vez mais à frente da Associação Hospitalar de Vargião. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo aí. Muito obrigado. Muito bem. E agradecimento também a vocês que nos acompanharam em mais este episódio e também as marcas que nos apoiam, né, aqui nessa temporada do Fala Mais Podcast. A Marker Energia Solar, a Padoca Café, a Crisol Interação, a Construtora Notável e a Fornari Manta Asfáltica. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima semana.